tua Bíblia, Gênesis capítulo 8, diz assim o texto: Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Amém? Toma o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Pai, te peço nessa noite que o teu Espírito Santo nos dê clareza para entender, Pai, as tuas verdades espirituais, em nome de Jesus, amém. Se puder, Kelme, se você estiver aí na comunicação, quando eu for falando dos textos aqui, se você colocar para nós aí, vai ficar mais didático e eu vou poder explicar melhor aquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. Gente, eu postei hoje no meu Instagram lá que o tema da mensagem era o desafio da liberdade. E esse texto aqui é um texto que o Espírito Santo já vem falando comigo desde o início do ano. E eu fui trabalhando esse texto, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco receoso de pregar. Mas chega um momento que você recebe uma direção do Espírito Santo de Deus e você precisa obedecer, e eu não consigo mais fugir. Esse texto aqui é um texto que vai nos desafiar, e eu vou guiar você, e eu preciso que você preste muita atenção nesses primeiros minutos da mensagem, porque eu preciso guiar você no sentido de entender o que o texto está nos dizendo. Nós vamos trabalhar esse tema e você vai entender onde nós vamos chegar. Nós estamos aqui diante de um texto veterotestamentário, e vocês já me ouviram dizer que eu gosto muito de pregar nos textos do Novo Testamento, porque fala a respeito de Cristo, mas os textos do Antigo Testamento também são palavra de Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus para ensinar. Então nós precisamos considerar e enxergar de Gênesis a Apocalipse a pessoa de Cristo, que é o nosso modelo. Jesus é o nosso padrão de conduta nessa terra. Jesus é o nosso modelo, a quem nós devemos seguir. E muito se fala sobre liberdade hoje em dia. Se vocês forem perceber na internet, o que as pessoas, os jovens empreendedores, falam muito disso. Eu quero ter a minha liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. E aí, você é CLT ou você é PJ? Quem nunca viu isso? Porque a pessoa entende que ser CLT é não ter liberdade, e ser um PJ, uma pessoa jurídica, eu tenho mais liberdade para trabalhar. Todo mundo está em busca da liberdade. A liberdade, ela é o motivo que você trabalha todos os dias. Você quer ter liberdade. Quando você é jovem, chega aos 18 anos, você, meu Deus, 18 anos agora eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém, porque agora eu tenho maioridade. Mas junto com a maioridade também vem as responsabilidades. Todo mundo quer ser livre. Liberdade é a busca de todo jovem. Alguém já disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu digo para você, se eu pudesse parafrasear o texto de Eclesiastes, no capítulo 9, que fala sobre o cão vivo ou o leão morto, eu diria que mais vale um cão vivo do que um leão preso ou morto.
encerrado na morte. É mais válido um cão vivo do que um leão preso ou morto. Alguns dizem que é pela liberdade que nós vivemos. Eu vou ter liberdade financeira, eu vou ter liberdade geográfica para eu ser dono do meu próprio nariz. Essa é a vontade dos jovens. E todo mundo busca essa liberdade. Você busca liberdade espiritual. Você busca liberdade geográfica. Eu quero viajar segunda-feira, Giovanni. Eu quero viajar segunda-feira. Está tudo certo. A busca pela liberdade é o que pauta a vida do jovem. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5, dizer que nós somos livres em Jesus, dizer que nós somos comprados por um alto preço para nós sermos livres em Cristo. E é verdade, nós somos livres em Jesus. E ele fala em 5,13 de Gálatas: não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. A nossa liberdade é uma liberdade limitada. Quando você aceitou Jesus, você abriu mão de ser dono do teu próprio nariz. Não tem como existir uma liberdade sem restrições. Você sempre vai depender de algumas pessoas, você sempre vai depender de outros, você vai depender das pessoas, das estruturas, você vai depender de Deus, você vai depender dos teus irmãos, você vai depender de alguém. Ninguém é livre de forma irrestrita, você depende das pessoas. E quando nós olhamos para o livro do Gênesis, o livro do Gênesis é o livro dos começos. No livro do Gênesis está registrado o primeiro casamento. No livro do Gênesis está registrado o primeiro pecado. No livro do Gênesis está registrado a primeira morte. Está registrada a criação de todas as coisas. E quando nós olhamos para o que Deus está fazendo no livro do Gênesis, é Deus encerrando a humanidade. É Deus nos dando diretrizes para nós vivermos as nossas vidas. É Deus nos dando um caminho para nós vivermos a nossa vida. Querido, você não está além nesse mundo, você não está aquém nesse mundo. Existe um Deus que é pessoal, Ele sabe o que é bom para nós. Existe um Deus que é moral, Ele sabe o que é bom para você. Existe um Deus que é eterno, isso significa dizer que não existe nenhum momento onde Deus não existe. Ele sabe o que é bom para nós. Esse Deus é um Deus criador. Você não é criador, você é criatura. E quando nós entendemos essa verdade, nós sabemos que Deus, por ter nos criado, Ele sabe o que é bom para nós. Como que pode agora a criatura olhar para o Criador e falar assim: ó, eu sei o que é melhor para mim. Eu quero ter a liberdade de escolher o que é melhor para mim. Mas o Criador foi que desenhou a gente. O Criador foi que desenhou a nossa estrutura. Foi o Criador que disse a Jó: Jó, onde você estava quando eu fiz crescer os ossos dentro da barriga da mulher? Onde que você estava, Jó? Eu conheço todas as coisas. E agora nós olhamos para aquilo que nós entendemos de liberdade, e nós vemos um Deus que parece cercear a nossa liberdade. Nós vemos um Deus agora que parece dominar, e a palavra de Deus nos orienta até o que nós devemos pensar. O que é bom, o que é agradável, o que é de boa fama, isso habitai o vosso pensamento. E quando nós olhamos para isso, nós vemos, parece que Deus está nos privando da nossa liberdade. É Deus dizendo que eu tenho que pensar, é a palavra dizendo o que eu tenho que falar, é a palavra dizendo que eu tenho que agir, é a palavra cerceando a minha liberdade. Giovanni, eu quero ser livre. E esse é o desafio da liberdade. No livro do Gênesis é Deus, o autor da história, escrevendo a nossa história. Querido, olha aqui para mim com todo amor e carinho. Você não tem a caneta da tua história. É Deus que está desenhando a tua história, e Ele está escrevendo: aqui vai ter morte, aqui vai ter o primeiro pecado, aqui vai ter o dilúvio, aqui vai ter a confusão das línguas. Deus está escrevendo a tua história. Se nós olhássemos para a história que Deus está escrevendo, nós veríamos nessa história tantos altos e baixos. Nós veríamos nessa história tantas coisas difíceis para nós passar. Giovanni, tem dilúvio na minha história. Tem dilúvio na tua história. Deus está escrevendo a nossa história, e Ele está nos privando por um momento.
Ele está privando a gente, e parece que a gente olha e fala assim, ó, e a gente vê aqueles posts no Instagram, você precisa ser o protagonista da sua história. Querido, eu vim dizer que com muito amor e carinho, você não é o protagonista da sua história. É o Senhor que está escrevendo a tua história, e Ele conhece o que vai acontecer no futuro. E isso não é uma privação da liberdade, isso é segurança em Cristo. Deus não está te impedindo de viver a tua vida lá fora como você pensa. Deus está te livrando de você quebrar a tua cara lá fora, por isso que Ele está te salvando desse momento. E eu sinto isso muito forte no meu espírito para dizer para alguém: o que Deus está fazendo não é tirar a tua liberdade, Ele está te salvando desse mundo, Ele está te livrando das coisas difíceis que você teria que passar, porque Ele está escrevendo a tua história. Deus não é um Deus que gosta de nos ver sofrer. Deus não tira a tua liberdade para que você seja um escravo dele obrigatoriamente. E no texto de Hebreus capítulo 11, verso 7, a Bíblia vai nos dizer que Noé, pela fé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca. Era Deus escrevendo a história de Noé. Era Deus escrevendo a história desse homem. O mundo estava um caos. Deus decidiu, querido, olha aqui para mim, não foi a nossa opinião, Deus decidiu escrever a história. Deus decidiu escrever a história, e essa história tem um dilúvio para acontecer. Quando Noé, ele recebe essa direção de Deus para fazer a arca, quando Noé recebe essa direção de Deus para preparar todos os utensílios da arca, ele não fazia ideia do que Deus estava escrevendo na sua história. A arca significava a salvação da vida daquele homem e a posteridade da humanidade. A arca significava o instrumento de Deus para salvar, não para privar. A arca significava o instrumento de Deus para salvação e não para prisão. Eu sei que a arca talvez não tenha liberdade para você mexer a arca para a tua direção a qualquer momento. A arca não é um barquinho a vapor que você mexe de qualquer lado. A arca é rígida nos movimentos. Na arca tem ordem, lembra disso? Na arca tem compartimentos. E na arca você não tem a liberdade que você desejaria. Mas a arca foi instrumento de Deus para salvar. A arca foi construída por Noé, mas não foi dirigida por Noé. Porque a arca tinha um diretor, a arca tinha um leme, e esse leme era um leme espiritual. Noé não teve a liberdade nem de fechar a porta da arca, foi Deus que fechou a porta da arca. E se nós vamos olhar para essa história, mas como assim? Ele poderia ter a chave da arca, mas ele não tinha. Noé não tinha a arca por completo. Ele tinha um domínio parcial daquilo que ele tinha recebido do Senhor. Querido, olha aqui para mim, entenda isso. A arca, ela pode ser rígida nos movimentos, mas ela ainda é usada para nos salvar. A arca pode até parecer desconfortável no momento, mas se você está fora da arca, o dilúvio vai te alcançar. Mas se você está dentro da arca que o Senhor preparou na tua história, pode ser apertado, pode ser rígido no momento, mas depois você vai ver que a arca vai te ser por salvação na tua vida. A arca não é para privar a liberdade de Noé. A arca não é para privar aquele homem do que ele poderia viver fora da arca. A arca é para salvar ele e a sua família. Noé, ele recebeu as instruções do Senhor. Ele recebeu os detalhes da construção da arca, mas ele não dirigiu, ele não tinha controle, não sabia para onde estava indo. E nós, como Noé, precisamos entender e confiar naquilo que Deus decretou na nossa história. Nós precisamos, assim como Noé, olhar para aquilo que está ao nosso derredor agora. Talvez você está dentro da arca e reclamando que tem muito bicho. Talvez você está dentro da arca e reclamando que ela tem compartimentos difíceis de acessar. A arca significa a salvação. A arca é instrumento de salvação.
Fora da arca tem dilúvio, mas dentro da arca, por mais que tenha todos os problemas que ela tem, ela ainda é instrumento de salvação. Eu quero dizer aqui para mim, olha aqui para mim, por favor. Confia no Deus que está desenhando a tua história. Confia no Deus que está desenhando a tua história, porque por mais que tenha dilúvio, tenha morte, tenha confusão de línguas, é o Senhor que está escrevendo a tua história. Querido, isso precisa nos causar um certo impacto, a ponto de nós confiarmos no Deus que tem a caneta. Deus tem a caneta, querido, Deus não perdeu o controle da tua vida. Não perdeu. Não perdeu o controle da tua história. Ele ainda é Senhor de toda a história. E essa arca tem um propósito. Um dia ela vai chegar nas montanhas de Ararat. Um dia a porta vai se abrir. Você vai descer dessa arca. No momento parece apertado. No momento parece dificultoso. Mas um dia ela vai atracar e você vai sair. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que existe um momento na narrativa bíblica da arca, que existe um momento de liberdade. A arca não era para tirar a liberdade de Noé. A arca era para salvar a sua família. Só que nós olhamos para o contexto do capítulo 8 de Gênesis, nós vamos ver que Noé, ele faz algo para entender o que ia acontecer no futuro. No contexto nós temos dois animais, quem lembra disso? O corvo e a pomba. Esses dois animais foram os primeiros animais a saírem da arca. Querido, olha aqui para mim, eram dois animais. E esses dois animais foram os primeiros a saírem da arca. E por incrível que pareça, esses animais são muito mais parecidos do que diferentes. Os dois animais, eles estão de uma classificação biológica que nós conhecemos, que são as aves. Os dois animais passaram um período de mais de 1 ano dentro da arca, que foi o tempo que Noé passou dentro da arca. Os dois animais, eles têm um senso apurado de direção. Tanto o pombo quanto o corvo têm um senso apurado de direção. E é por isso que os dois animais são usados como correios, o pombo correio e o corvo correio. Os dois animais possuem bons relacionamentos com os seres humanos, tanto o corvo quanto a pomba, eles são animais que transitam na cidade. E os dois animais estão dentro da arca, mas os dois animais, eles agem de maneira diferente no ambiente da liberdade. Os dois animais, quando eles são expostos à liberdade, quando a janela da arca se abre, eles agem de maneira diferente. E isso aqui representa dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que no ambiente da liberdade, elas se portam de maneira diferente. Coloca na tela para mim, Gênesis capítulo 8, verso 6. Olha o que diz aqui. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca. Abrir a janela da arca significa que Noé expôs esses dois animais ao ambiente da liberdade. Abrir a janela significa confiar totalmente. Abrir a janela significa dar legalidade. Abrir a janela significa trazer ao ambiente de exposição. Quando você abre a janela da tua vida, você dá acesso a pessoas. Quando você abre a janela da tua vida, você dá acesso a lugares que pessoas talvez não tenham. E esses dois animais representam dois tipos de pessoas, que no ambiente da liberdade, elas se posicionam de maneira diferente. E quando Noé, ele abre a janela da arca, ele dá acesso. E no versículo 7, nós vamos perceber que os dois, coloca o versículo 7 para mim, os dois animais, eles têm a mesma missão. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Qual que era o objetivo de soltar os animais? Para ver se a água tinha baixado. Mas quando ele entende que ele soltou o corvo, a Bíblia diz que o corvo ele ficou dando voltas e não cumpriu o seu objetivo. O corvo ele saiu fora da arca, que era o instrumento de salvação,
e ele não cumpriu a sua missão e não voltou para a arca. O corvo representa aquela pessoa que você abriu a janela da tua alma, e ela até teve acesso à tua mesa, teve acesso às tuas fraquezas, teve acesso àquilo que você deu no teu coração. A janela da tua alma foi aberta, só que era um corvo. Querido, nunca confie num corvo para uma missão tão nobre. Nunca confie num corvo para uma missão tão especial. O corvo se revela do ambiente da liberdade. Eu fico pensando comigo, talvez o corvo ele lembrou como era bom bater as asas, fazia um ano que ele não batia. O corvo deve ter lembrado como era bom sentir o vento da brisa batendo nas suas asas. O corvo deve ter lembrado como que era incrível ver a visão de cima dele para a arca. E ele achou que no ambiente da liberdade ele não precisaria voltar. Eu vim dizer isso aqui para você. Existem pessoas que se comportam dessa mesma maneira, e elas estão ao teu derredor. Quando você abre a janela da tua vida, quando você abre a janela do teu coração, quando você abre a janela da tua alma, essas pessoas têm acesso, e quando elas têm acesso, elas não se mostram leais. Você recebe essas palavras, elas falam as palavras, e depois que elas saem desse ambiente da liberdade, elas não são leais àquilo que você falou. O ambiente da liberdade revela quem são as pessoas que estão tendo esse acesso a esses ambientes. O ambiente da liberdade revela o coração do corvo. O ambiente da liberdade revela qual que era a real intenção desse animal. Querido, você é livre em Jesus, mas cuidado, quais são as janelas que você tem aberto no teu coração? Você é livre em Jesus, mas cuidado com quem você vai colocar sentado na tua mesa, porque as pessoas que têm acesso à tua mesa, elas têm acesso ao teu coração, e se na primeira oportunidade que você dá de acesso à liberdade, elas traírem você, você precisa fechar a janela. Você precisa fechar a janela. Às vezes a gente tem essa ideia de que eu não preciso estar aqui todo sábado, eu não preciso estar fechado nesse ambiente que às vezes é apertado, eu não preciso estar fechado nesse ambiente que às vezes é difícil, de conviver. Eu tenho que lidar com gente que é diferente de mim, eu tenho que lidar com pessoas que pensam diferente de mim, mas nesse ambiente da liberdade, ainda é instrumento de Deus para a salvação, ainda é instrumento de Deus para a preservação da tua vida. E no primeiro momento de liberdade, você não pode negociar a tua santidade. No primeiro momento de liberdade, você não pode negociar os princípios da palavra. No ambiente da liberdade, você não pode negociar a sua pureza. O Senhor está dizendo nessa noite, no ambiente da liberdade é que você vai revelar o teu coração. E se você entende que no ambiente da liberdade você precisa permanecer fiel, é isso que o Senhor está falando. Quem é você quando você está longe da arca? Quem é você quando a janela se abre e Noé te libera e você vai livre para ir e não precisar voltar? Giovanni, mas eu vou só numa festinha. É o ambiente da liberdade. É o ambiente onde eu sou liberto. É o ambiente onde eu estou livre. Só que nesse ambiente você está revelando o teu coração. Nesse ambiente você revela o que você busca. Cuidado para você não ver instrumento de salvação como instrumento de prisão. Cuidado para você não enxergar o instrumento de salvação de Deus como instrumento de cerceamento da tua liberdade. Cuidado, porque a visão do corvo para a arca era de prisão, mas era salvação. Até parece prisão no começo, mas é salvação para nós. Querido, eu vim dizer isso com muito temor do meu coração. Cuidado com os ambientes que você está dando acesso.
Cuidado com as pessoas que você está dando acesso ao teu coração. O ambiente parece de prisão, Giovanni, mas essa igreja só me tranca. Parece que essa fé em Jesus parece que é uma prisão. Tem alguém que disse no coração ainda essa semana: essa igreja parece que é uma prisão. Essa fé parece que é uma prisão. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho acesso a nada. Eu não tenho muitos amigos. Eu não tenho acesso a muitas pessoas. Mas o Senhor está dizendo: esse instrumento que eu liberei é um instrumento de salvação. Parece prisão, mas é livramento. Parece cerceamento da liberdade, mas é livramento de Deus. É livramento de Deus. A arca parece rígida, a arca parece retrógrada, mas a arca ainda é instrumento de salvação. A arca é instrumento de salvação. Você não é alguém que está preso, você está livre, mas é nos limites do Espírito. A arca parece instrumento de prisão, mas é instrumento de salvação. Não é solta um segundo animal. E esse animal, por mais que tenha características parecidas com o corvo, no ambiente da liberdade, ele age de maneira diferente. Gênesis capítulo 8, verso 9, coloca na tela para mim, por favor. Gênesis capítulo 8, verso 9. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca. A pomba também não cumpriu a missão nesse primeiro momento, mas ela não ficou dando voltas por aí. Ela não ficou dando voltas fora da arca. Ela não ficou dando voltas fora do ambiente da segurança. Ela não ficou indo e vagando fora do ambiente da proteção de Deus. A pomba, quando ela entendeu que ela não encontrou terra para sentar o seu pé, ela voltou para a arca. E ela não só voltou para a arca, ela voltou para a mão de Noé. Eu quero dizer para você, você não precisa voltar para a estrutura da arca, você precisa voltar para o construtor da arca, que é Jesus de Nazaré. Você não precisa voltar para a estrutura. Tem gente que está apaixonado pela estrutura da arca, mas esqueceu que o lugar que você tem que sentar o teu pé é na mão do construtor da arca. No ambiente da liberdade, mesmo que nessa primeira tentativa a pomba não cumpriu a sua missão, ela volta para os braços do construtor da arca. Só que o que é mais engraçado, como ela foi leal nesse primeiro momento, a pomba, ela sempre ganha uma segunda chance. Versículo de número 10. A segunda chance da pomba. E esperou ainda outros 7 dias, fala de perfeição. O 7 é um número da perfeição. E tornou a enviar a pomba fora da arca. Versículo 11. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis que arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Lá em Romanos, no capítulo 11, Paulo fala sobre essa oliveira. Paulo fala sobre essa oliveira verdadeira a qual a igreja foi enxertada. Paulo fala que Cristo é a oliveira verdadeira. Paulo fala que a oliveira que produz frutos é a oliveira que é Cristo. E agora nós somos enxertados nessa oliveira verdadeira. O que essa pomba traz na boca não é nada mais e nada menos do que o anúncio de algo novo. Quando ela foi fiel nesse primeiro momento, ela ganha uma segunda chance. E a pomba, ela tem na boca não só esse pedaço de uma planta, mas ela tem na boca o anúncio de um novo tempo. Quando você é pomba nas mãos do Senhor, o Senhor coloca na tua boca o anúncio de um novo tempo. O Senhor anuncia em você o anúncio da restauração. O Senhor anuncia em você o anúncio de coisas novas. E o Senhor brada no meu coração para dizer: tem algo novo chegando para quem se comporta como pomba. No ambiente da liberdade, o Senhor vai te aproximar de pessoas que anunciam um novo tempo para a sua história. No ambiente da liberdade, o Senhor vai colocar um cântico novo na tua boca. No ambiente da liberdade, existe o anúncio de um novo tempo. E quem acredita nessa palavra aqui, adora o Senhor, porque o Senhor está dizendo que nós somos aqueles que têm um ramo de oliveira nova na boca. Eu não quero saber quem caiu, eu não quero saber quem pecou, eu não quero saber quem ficou para trás, eu quero saber quem tem as boas novas na boca.
Eu quero saber quem tem Jesus para falar. Eu quero saber quem tem o evangelho para proclamar. A pomba tem a oliveira nova na boca, porque é o anúncio de um novo tempo. E o Senhor está dizendo: aquele que carrega a oliveira nova traz boas notícias, as boas novas do evangelho. A pomba ela traz essas boas novas, um ramo de oliveira nova. Isso aqui é a progressão da fidelidade. Foi fiel na primeira saída, foi fiel na segunda exposição para a liberdade. Giovanni, tem mais uma? Tem. Versículo 12. Esperou ainda outros 7 dias, perfeição, e enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais a ele. Quando você é fiel uma vez, quando você é fiel 2 vezes, você ganha a liberdade que você tanto queria. Quando você é fiel uma vez, quando você é leal uma vez, quando você honra quem você precisa honrar, quando você adora quem você precisa adorar, quando você é fiel uma vez, quando você é fiel 2 vezes e quando você é fiel uma 3ª vez, o Senhor entende que você agora merece algo mais, que você agora está pronto para receber um nível a mais de responsabilidade, um nível a mais de unção, um nível a mais de entrega. Querido, seja fiel nos pequenos começos. Seja fiel nos pequenos começos. A primeira saída não encontrou nada, mas ela voltou para os braços de Noé. Noé confiou uma vez, Noé confiou 2 vezes, e na 3ª vez a pomba ela ganha essa liberdade total. E quando ela ganha essa liberdade total, Noé sai da arca. E quando ele sai da arca, ele vê a terra enxuta. Isso fala de um nível de unção. Isso fala de um nível de entrega maior. Quando você tem acesso a esse ambiente da liberdade, e você traz um ramo de oliveira nova na boca, o Senhor sabe que pode contar contigo agora para esse tempo. O Senhor sabe que pode contar com a tua vida para esse tempo. Você não se comportou como um pombo que no primeira experiência da liberdade nunca mais voltou. Mas se você se comportou como pomba uma vez, você se comportou como pomba 2 vezes, você se comportou como pomba 3 vezes, o Senhor entende que Ele pode te entregar algo maior. E esse ambiente da liberdade prova o nosso coração. Esse ambiente da liberdade, ele prova onde estão fixadas as tuas raízes. Eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas que no ambiente da liberdade não vão trair, que no ambiente da liberdade não vão retroceder, que no ambiente da liberdade não vão ficar dando voltas por aí, que no ambiente da liberdade vão voltar para os braços do Pai, que no ambiente da liberdade você pode estar dentro da igreja ou fora da igreja, dentro da igreja ou na faculdade, dentro da igreja ou na tua família, você vai ser fiel, porque você é pomba, você não é corvo. Querido, cuidado com os corvos da sua vida, cuidado, eles se comportam como pomba, mas dá um nível de liberdade para eles, para você ver. Eles têm acesso ao teu coração. E no ambiente da liberdade são os primeiros a nunca mais voltar e atrair você. O que o Senhor está dizendo é: eu estou levantando uma geração de pessoas que são fiéis em todo o tempo. No ambiente da reclusão ou no ambiente da liberdade, ainda vai ser fiel. Fica de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Você se comporta como corvo ou como pomba? Esse é o desafio da liberdade. O desafio da liberdade é você ter todos os motivos para nunca mais voltar, mas escolher voltar todo sábado. Escolher voltar todos os dias para a presença de Deus. É você ter todos os motivos para nunca mais colocar os pés na presença de Deus, mas você escolheu voltar. Em Êxodo, no capítulo 21, olha aqui para mim. Êxodo capítulo 21, versos 5 e 6. A lei vai falar sobre o escravo da orelha furada, você lembra disso? O desafio de saber lidar com a liberdade é não achar que a gente é dono de nós mesmos. Você é livre, querido.
Todas as coisas te são lícitas, mas nem tudo te convém. Esse escravo era um escravo hebreu de um outro hebreu. Até o 6º ano ele podia ficar como escravo, mas no 7º ano ele precisava ser libertado. Agora, se nesse ambiente de 6 anos ele tivesse tido esposa e filhos, ele não poderia sair da casa do seu senhor levando a sua esposa e seus filhos. Ele precisaria sair sozinho. Pensa comigo. Um escravo que tinha constituído família, ele não poderia levar aquilo que ele tinha conquistado. Só tinha uma solução. Só tinha uma solução para esse escravo: declarar publicamente: eu amo o meu Senhor, e mesmo podendo ir embora, eu nunca mais quero sair da casa dele. Mesmo tendo agora pago o meu tempo de reclusão, eu nunca mais quero sair de perto do meu Senhor. Eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, e eu quero ficar preso à casa do meu Senhor. Esse escravo estava dizendo: eu agora não consigo viver longe do meu Senhor. E esse é o sentimento que nós precisamos ter. Você lembra de Onésimo? Paulo começa escrevendo a carta a Filemão dizendo assim, Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu fico pensando, Paulo poderia ter dito tantas coisas. Ele poderia ter dito Paulo, o erudito. Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo, o cidadão cosmopolita. Paulo, o fariseu dos fariseus. Paulo, o homem que fala 13 idiomas. Paulo, circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim, mas ele disse Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava nos ensinando uma grande lição. Por mais que eu seja alguém que está totalmente livre, eu escolho voluntariamente a casa do meu Senhor. Eu escolho voluntariamente servi-lo em amor. E Paulo intercede por Onésimo. Abre a tua Bíblia comigo, Filemão capítulo 1. Filemão capítulo 1, verso 8. Filemão capítulo 1, verso 8. Olha o que diz o texto. Paulo está rogando por Onésimo. Ele fala assim, por isso, mesmo tendo eu em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto eu estava preso. Ele antes era para você algo inútil, mas agora é útil para você e para mim. Eu te mando ele de volta como meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo aqui comigo para que me ajudasse enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Essa é a situação que nós nos encontramos diante de Deus. Éramos escravos do pecado, não tínhamos liberdade nenhuma, mas Ele nos libertou das garras de Satanás, das garras do pecado, e nos deu liberdade, e agora de posse da liberdade nós dizemos, eu quero ser escravo de Jesus, eu quero ser escravo de Cristo, eu quero ser escravo do meu Senhor, eu não quero nunca mais abandonar a casa do meu Senhor. Escravos da liberdade. Escravos da liberdade. Quem é você quando tudo se abre? Quem é você quando o dinheiro chega na conta? Quem é você quando os amigos estão perto? Quem é você quando tudo está bem, quando tudo está legal? Quem é você quando está tudo no lugar certo? Quando a janela da arca se abre e você tem para onde correr. E você pode ir embora e ninguém nunca mais vai notar a tua falta. Quem é você? Quem é você quando não abre a janela da arca e você pode ir embora e não dá satisfação para ninguém? Querido, não se afaste do ambiente da segurança. Não se afaste do ambiente da segurança em Deus. E essa palavra quebrou meu coração essa semana. E eu quero orar por você.
que tem pensado em se afastar para sempre da arca da segurança, que tem pensado em se afastar para sempre do ambiente da segurança. Enquanto as meninas vão cantar, a gente vai adorar o Senhor. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus comece a ministrar no teu coração um sentimento de que você precisa permanecer no ambiente da segurança. Giovanni, o ambiente da segurança é um pouco apertado demais para mim. O ambiente, o instrumento de Deus que me salva, me prende. O ambiente de Deus que me salva, me deixa sem movimentos. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: ainda te salva, meu filho, fica tranquilo. Fica tranquilo, chegará um tempo da liberdade. E quando esse tempo chegar, eu quero ver oliveira nova na tua boca. Quando esse tempo chegar, eu quero ver oliveira nova na tua boca. Eu não quero saber se você é corvo, eu quero saber se você tem oliveira nova na boca. Eu quero saber se as boas novas ainda estão no teu coração. No ambiente da liberdade, onde você pode negociar o teu chamado, você vai negociar ou você vai ficar fiel ao chamado do Senhor na tua vida. No ambiente da liberdade, você pode largar o teu chamado e trabalhar, ganhar dinheiro, ou você pode ainda ficar fixo no chamado que Deus te chamou e sofrer com Ele as argúrias do Evangelho. Ou você ainda pode ser fiel no meio da dor, ou você vai embora quando tudo se abre, quando a janela da arca se abre. Quem é você quando isso acontece? Adore Jesus no teu coração. Esta palavra é para quem vai pegar no Espírito, é para quem vai receber no Espírito. Eu não ligo se você não crê, mas eu creio que Deus está levantando uma geração de pessoas que vão crer, que vão receber, que no ambiente da liberdade não vão vender o seu chamado, que no ambiente da liberdade não vão negociar princípios. Santidade ainda é premissa do cristão, santidade ainda é premissa do cristão, pureza ainda é premissa do cristão. Oh, glória a Deus, eu sinto uma presença de Deus manifestando no nosso coração. Eu sinto que Deus quer falar com algumas pessoas, e o Senhor está dizendo para você: esse é o ambiente da segurança. Esse é o ambiente da segurança. Não saia do ambiente da segurança. Não saia do ambiente da segurança. Não saia do ambiente da segurança. Adore a Jesus. A arca pode até cheirar mal, mas ainda é o ambiente da segurança. A arca pode ser apertada demais, é rígida demais, mas é o ambiente da segurança. Não abandone a arca de Deus, querido. Não abandone o chamado de Deus, querido. Não abandone a arca do Senhor. Não abandone, não abandone, não abandone. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem é você? Sou totalmente. Quem é você? De Deus. Quem é você no ambiente da liberdade? Fui encontrado pelo seu amor. O meu primeiro convite nessa noite: você que tem andado afastado do caminho do Senhor, você que tem andado longe dos caminhos do Senhor, o Senhor está te chamando hoje. Você não pode sair desse lugar sem tomar uma posição novamente. Você não pode sair desse ambiente sem tomar uma posição de segurança em Deus. Você não pode voltar para casa como se nada tivesse acontecido. O Senhor está dizendo: eu estou te chamando de novo, meu filho, para o ambiente da segurança. Eu estou te chamando de novo para o ambiente da segurança. O ambiente da segurança ainda tem lugar para você. Nós temos uma alma aqui na frente. A igreja se alegra ainda com alguém reconciliando com Jesus. O ambiente da segurança é o ambiente da segurança. É o ambiente da segurança. Oh, glória a Deus. O segundo convite é para você. Você que essa semana falou assim, ó: é agora ou nunca. A janela abriu, eu posso ir embora.
ninguém nunca vai me notar. Feche teus olhos. Você que falou isso, você que pensou isso, é agora ou nunca. O Senhor está dizendo no meu espírito: não saia do ambiente da segurança. A janela está aberta, mas não é para você ir embora. A janela está aberta, é para você revelar o teu coração. A janela se abriu, mas é para revelar o que está dentro do teu coração. Não é para você ir embora como se nada tivesse acontecido. Porque aconteceu. Você passou 1 ano dentro da arca, 375 dias dentro da arca, 375 dias no ambiente da segurança. Não vai embora não. Não vai embora não. Não vai embora não. Sai do teu lugar, nós vamos orar juntos. E nessa noite o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. Vai fortalecer a tua conexão com o Deus da arca. Com o Deus, o ambiente da segurança é o teu ambiente. O ambiente da segurança é o teu ambiente. É o ambiente que você pertence. A liberdade revela o teu coração. Se eu for embora, ninguém vai perceber, o Senhor está te chamando. De olhos fechados, estende as tuas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite. Ó Deus, nós te pedimos nessa noite, faz-nos apaixonar pelo ambiente da segurança novamente. Faz-nos apaixonar pelo ambiente da segurança novamente. Esse ambiente que muitas vezes nos confronta, esse ambiente que muitas vezes nos aperta e tira de nós o nosso melhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ainda estar nesse ambiente, o ambiente da segurança. O ambiente onde tudo parece que está difícil, mas ainda é o ambiente que o Senhor nos livra do dilúvio. Ainda é o ambiente que o Senhor nos livra do dilúvio que está lá fora. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, revela, ó Deus, o nosso coração. Revela, ó Deus, as intenções do nosso coração. Ó Deus, revela, ó Pai, as intenções que estão dentro do nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, revela, Deus, no ambiente da liberdade, onde estão as nossas intenções, aquilo que mora dentro do nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, nos dá essa graça de suportar os dilúvios, nos dá essa graça de suportar os ambientes onde nós somos confrontados, para que nós consigamos, Senhor Jesus, passar esses momentos junto contigo na arca. Ó Deus, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos por essa noite. E nós te pedimos, nos fortalece o nosso espírito. Ó Deus, livra as pessoas, Senhor Jesus, de desistirem da caminhada. Livra, Senhor Jesus, as pessoas de desistirem dos seus propósitos, do seu chamado, da sua vida de fé, da sua vida de oração, da sua vida de devoção ao Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, usa, Senhor Jesus, a nossa vida para sermos segurança para quem não tem. Usa, Senhor Jesus, a nossa vida para sermos segurança para quem não tem. Eu te louvo, Senhor Jesus, te agradeço por essa noite, em nome de Jesus. Olha só, esse corte que você acabou de ver é apenas uma parte que você pode acompanhar no canal da nossa igreja, a De Floripa, e o link está aqui embaixo na descrição. Não se esquece também que aos sábados, às 20 horas, nós estamos aqui na De Floripa para um culto muito especial e você é nosso convidado. Chama mais 3 e vambora!